Excelências, Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia Nacional, Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Presidente do Supremo Tribunal da Justiça, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados Nacionais, Senhores Ex-Presidentes da Assembleia Nacional, Senhor Presidente do Tribunal de Contas, Senhor Provedor da Justiça, Senhores Embaixadores e representantes dos organismos internacionais aqui presentes, Senhor Presidente da Associação dos Municípios de Cabo Verde, Senhora Presidente da Assembleia Municipal da Praia, Senhores Presidentes de Câmaras e Assembleias Municipais aqui presentes, Senhores Membros do Conselho da República, Senhor Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Senhora Presidente da Comissão Nacional de Eleições, Senhores Representantes das Confissões Religiosas, Senhores Representantes das Organizações da Sociedade Civil, uma saudação especial aos alunos aqui presentes, senhores jornalistas e representantes da comunicação social, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Esta sessão integra-se no programa das comemorações do 30º aniversário da Constituição que rege o nosso destino como nação. As minhas primeiras palavras vão para os jovens de Cabo Verde. Peço-lhes que recuem no tempo e imaginem um período da nossa história em que não podiam expressar livremente as suas opiniões, como o fazem hoje nas redes sociais. Ou não podiam viajar livremente para onde quisessem, seja para estudar, visitar familiares ou simplesmente curtir. A boa notícia é que, a 25 de setembro de 1992, foi publicada e entrou em vigor a nossa Constituição, aprovada sobre a proposta dos deputados do Movimento para a Democracia pela Assembleia Nacional, eleita a 13 de janeiro de 1991. Assim nasceu a Constituição que fundou a Segunda República e que consagrou pela primeira vez na história de Cabo Verde um Estado de Direito democrático. Este evento histórico na vida da nossa nação merece ser conhecido, assinalado e comemorado. Foi o dia em que, através dos seus legítimos representantes, os cabo-verdianos rejeitaram, de uma vez por todas, as ditaduras e os regimes daqueles que se autoproclamavam a vanguarda do povo e romperam com a prática política que prevaleceu nos primeiros 15 anos de independência, assente na teoria segundo a qual um só e único partido era permitido e se arrogava todos os poderes, submetendo o Estado e a sociedade aos seus desígnios e colocando-se acima das leis. Os cabo-verdianos viveram durante mais de 5 séculos e até então sob regimes autoritários, sempre condicionados por um poder político distante, monolítico, que sistematicamente se recusava a reconhecer-lhes os mais elementares direitos de cidadania. A nossa Constituição representou um momento de viragem dessa história, um momento emocionante de revolução pacífica, suportada por uma imensa maioria, com uma enorme sede de mudança, de democracia e de liberdade, que acreditou na aventura democrática sonhada, proposta e ousada pelo Movimento para a Democracia. Ousamos soluções, como a do voto dos imigrantes nas eleições presidenciais, que muitos países no mundo, incluindo os mais avançados, ainda não tinham concebido e experimentado.
tivemos a coragem de consagrar aquilo que parecia uma grande heresia política em face do regime monolítico anterior fundado na supremacia do partido-Estado, que submetia os cidadãos a difusos interesses gerais, manipulados pelo poder político. A nova República democrática e de direito passou a ser fundada na dignidade da pessoa humana e levada a valor absoluto, superior e sobreposto ao próprio Estado. O cabo-verdiano, pelo simples facto de o ser, passou a ter direitos elementares como os direitos à integridade física, à propriedade e à segurança, liberdade como as de expressão, manifestação, informação e associação, e garantias como a do acesso a uma justiça independente. Foi uma verdadeira revolução, como também o foi a instituição do poder local, autónomo, forte e eleito diretamente pelas populações, ou a concessão de um poder judicial independente do poder político, ou a consagração de um conjunto de garantias contra o arbítrio do poder, submetendo o Estado inteiramente ao controle dos tribunais. Ou ainda o pluralismo sindical contra a unicidade imposta pelo Partido Único e a liberdade económica com a consagração do princípio segundo o qual o setor privado deve ser o dominante na economia contra a concepção anterior assente na estatização. Com a nossa Constituição, o cidadão passou a ser senhor do seu próprio destino e mudou radicalmente a sua relação com o poder público. Foi-lhe reconhecido o direito inalienável de desobedecer e de se revoltar contra as ordens e instruções que violem os seus direitos fundamentais. Foi-lhe também reconhecido o direito inalienável de ser diferente e de exigir o respeito por essa diferença. Tornou-se o centro do sistema. O respeito internacional de que granjamos, a segurança jurídica que proporcionamos aos nossos cidadãos residentes e na diáspora, aos nossos visitantes e investidores, aliados ao edifício institucional construído para garantir todos os direitos consagrados na Constituição, fazem de Cabo Verde um país atrativo, respeitado, referenciado como um dos melhores, apoiado pelos parceiros, como se pode ver durante a crise pandémica. Um país que orgulha os cabo-verdianos e o mundo. E, pois, nossa obrigação é defender a nossa Constituição e o regime por ela implementada. É ela que nos permite, hoje, ter eleições livres e justas, com oposições atuantes e coisas dos seus deveres de fiscalização da atividade governativa, com uma justiça que ainda carece de melhorias, mas nos garante o exercício das liberdades e o usufruto dos direitos fundamentais, uma comunicação social livre e, por vezes, implacável, bem como uma sociedade civil capaz de se organizar e defender seus direitos e prerrogativas. Os jovens de então consentiram os sacrifícios necessários para assegurar que assim viéssemos a viver no nosso país. Dos jovens de hoje, espera-se que lutem para que seja sempre assim no nosso Cabo Verde. Alguns jovens que na altura não apoiaram este movimento sublime de valorização do nosso país é porque não tinham percebido o seu alcance. Perdoamo-los. Hoje, felizes,
até se candidatam e ganham eleições aos mais altos cargos no quadro da nossa Constituição. Assim, é papel dos jovens de hoje lutar para que o Estado e as instituições, incluindo as oposições, se erigirem em guardiões dos princípios e valores democráticos e liberais que promovem os direitos, liberdades e garantia dos cidadãos. Neste momento de comemoração solene dos 30 anos de vida da Constituição, que fez história em Cabo Verde, o Movimento para a Democracia exprime o quão honrado e profundamente satisfeito está por a nação cabo-verdiana lhe ter propiciado o papel marcante de protagonista do seu projeto político constitucional, tanto no surgimento como na consolidação da nossa lei fundamental ao longo destes 30 anos que já leva. É também a oportunidade de lembrar e agradecer, celebrar e honrar aqueles, alguns infelizmente já não entre nós, que com coragem, determinação, dedicação e espírito de união, numa trincheira comum, contribuíram para o sucesso do Movimento para a Democracia, nada fácil, batalha da Constituição, pela dignidade das pessoas, pela liberdade e pela democracia e pelo progresso. Uma Constituição como a nossa, consensual na generalidade da nossa comunidade nacional, mas também avaliada positivamente pelo mundo fora, esteve sempre no centro das preocupações e soluções que identificam o Movimento para a Democracia desde os seus primórdios. Basta ler o programa político do partido de 1990 para nele encontrar, clara e desenvolvidamente expresso, quer o ideário da mudança democrática que o partido preconizava, quer o objetivo assumido de consagrar esse ideário novo, seus valores e princípios em Constituição substantivamente diferente desde o regime de partido único que vigorou nos 15 primeiros anos da independência. Na sua origem e no seu conteúdo, é uma Constituição da liberdade e do desenvolvimento, que confere e assegura individualmente aos cabo-verdianos direitos, liberdades e garantias fundamentais, universais e outros direitos de natureza análoga, assentes na dignidade da pessoa humana, na igualdade básica de todos perante a lei, na invioláveis, inalienáveis e reconhecidos como fundamento de toda a comunidade humana da paz e da justiça, abrangendo os direitos à vida, à integridade física e moral, à liberdade e segurança pessoal, à identidade, à personalidade moral, ao bom nome, à imagem e à intimidade, à nacionalidade, à inviolabilidade do domicílio, da correspondência, das comunicações, ao casamento e à filiação, às liberdades de expressão e informação, de consciência, religião e culto, de aprendizagem, educação e ensino, de deslocação e imigração, de associação, de reunião e manifestação, de criação intelectual, artística e cultural, os direitos de participação na vida pública, nos assuntos públicos e na organização do poder político, os direitos, liberdades e garantia dos trabalhadores, direitos ao trabalho, à retribuição e outros, direito à greve e proibição do lockout, liberdade de associação profissional e sindical e o regime de proteção da família pela sociedade e pelo Estado. Paralelamente, estabelece os deveres gerais do cidadão em relação à família, à sociedade, ao Estado
e a outras instituições legalmente reconhecidas à nação e à comunidade, enfatizando que todo o indivíduo deve respeitar e considerar os direitos e liberdades dos outros, sem discriminação alguma, e manter com eles relações que permitam promover, salvaguardar e reforçar um clima de respeito e tolerância recíprocos, mas também contribuir ativamente para a preservação e a promoção do civismo, da cultura, da moral, da tolerância, da solidariedade, do culto da legalidade e do espírito democrático de diálogo e concertação. Uma Constituição que também faz ancorar o desenvolvimento numa economia de mercado regulada, amiga do ambiente, assente na democracia económica, no crescimento económico e na procura do bem-estar e qualidade de vida do povo cabo-verdiano. E que, por isso, ao lado de um extenso rol de direitos, liberdades e garantias políticas individuais, estabelece um robusto regime de direitos e deveres económicos, sociais e culturais, tendentes à promoção desse bem-estar e qualidade de vida, incluindo concretas e específicas incumbências vinculativas em relação à segurança social, à saúde, à habitação, ao ambiente, à educação, à cultura, ao desporto, às crianças, aos jovens, aos portadores de deficiência, aos idosos, aos consumidores e à família, que não podem ser discricionária e arbitrariamente substituídas ou omitidas pelos poderes públicos no contexto de um Estado promotor e regulador como deve ser o nosso. 30 anos e 3 revisões constitucionais depois, a nossa Constituição aí está, com a mesma matriz e entidade, mas ao mesmo tempo capaz de se adaptar aos novos tempos e de continuar a ser, não só do ponto de vista formal, como também do material e essencial, a nossa lei fundamental. Ela elevou a dignidade da pessoa humana a valor absoluto. Proclamou o ideal de uma cidadania ativa e responsável e afirmou os cidadãos como superiores ao Estado, colocando estes ao serviço daqueles e não ao contrário. Arvorou o pluralismo e o direito à diferença como valores e fatores de progresso, repudiando a unicidade de pensamento e de organizações inerentes ao regime de partido-Estado. Deu aos cidadãos possibilidades que hoje parecem naturais, mas que antes dela não eram asseguradas. O direito efetivo de falar, de discordar, de se associar, de se manifestar, de se inscrever em sindicatos da sua livre escolha e de fazer greve. Também reconheceu aos cidadãos o direito de entrar e sair livremente do território nacional e de emigrar, só podendo a sua liberdade de circulação ser restringida pelos tribunais, nos casos previstos na lei. Esquecem disso as vozes que hoje querem reeditar a autorização de saída. De má memória, para evitar que trabalhadores cabo-verdianos procurem uma vida melhor no estrangeiro. Afirmou como de todos os direitos à produção e fruição culturais, ao trabalho, ao salário justo e igual, à justiça, à educação, à saúde, à habitação, à segurança social, ao ambiente, ao ordenamento, ao urbanismo humano e ao desporto. Proclamou a igualdade de género e condenou como crime grave a violência nele baseada. Protegeu as crianças, os jovens, os portadores de deficiência, os idosos e os consumidores, impondo deveres dos poderes públicos em relação a ele. Inscreveu como obrigação fundamental do Estado promover o bem-estar e a qualidade da vida dos cabo-verdianos, designadamente dos mais carenciados.
Na prática, ao longo destes 30 anos, a Constituição assegurou efetiva liberdade, pluralismo e democracia, estabilidade política e social, alternância política e governabilidade. Como é reconhecido, permitiu também, mediante a aplicação das políticas adequadas, um crescimento robusto e sustentado da economia, uma redução efetiva e significativa do desemprego, uma melhoria clara do nível de vida médio dos cabo-verdianos, graças à orientação de democracia económica que contém. O povo cabo-verdiano tem, por isso, todos os motivos para celebrar e festejar a sua Constituição. Mas o movimento para a democracia não pode e não deve contentar-se com a mera existência da Constituição em si, como ela se encontra atualmente formulada. Tem de estar também, como sempre, na linha de frente da defesa da Constituição, que é vital para um presente e um futuro próximo de paz, liberdade e progresso. 12 anos depois, num quadro de desejável estabilidade, parece ser tempo de a Constituição, embora consensual na sua matriz e identidade, ser avaliada na sua aplicação e impacto e, quiçá, corrigida onde se justificar. Porque, como a democracia, a Constituição nunca é uma obra imutável, acabada e perfeita. As revisões pontuais, ordinárias, são momentos de atualização para garantir a estabilidade e tendencial perenidade do essencial da Constituição, porque ajudam a mantê-lo como corpo vivo, que deve ser capaz de se adaptar e ser o guia útil e confiável na busca incessante dos caminhos para o progresso e o desenvolvimento da nossa sociedade e da nossa nação. Por isso, participar ativamente nas revisões da Constituição é um dos mais eficientes modos de defender a nossa lei fundamental. O MPD, através dos seus parlamentares, tem sido e deverá continuar a ser o parceiro mais interessado, ativo e de boa fé na primeira linha desse processo. Deve também o MPD preocupar-se e agir para que, por um lado, a Constituição seja uma lei viva, conhecida, sentida e usada cada vez mais pelos cidadãos e pela sociedade civil, em benefício próprio, divulgada de modo competente e eficiente na comunicação social pública e ensinada nos seus princípios, valores e linhas gerais aos jovens na escola. E, por outro lado, muito particularmente, deve-se preocupar-se e agir através dos instrumentos legais de que disponha, em que participe ou que possa influenciar, para que a Constituição seja observada e aplicada criteriosamente pelos órgãos políticos de soberania, pela Justiça, pelas autarquias locais e pela administração pública, pois é percepção generalizada que não existe informação jurídica eficiente aos cidadãos e à sociedade civil no seu conjunto sobre a história político-constitucional do país e sobre o conteúdo da nossa lei fundamental nas matérias do interesse direto daqueles e desta. É também a percepção significativa que, mais vezes do que expectável e razoável, os órgãos e entes públicos, formuladores das políticas públicas e aplicadores das leis em que elas se traduzem no Estado de Direito, não vêm, ao longo do tempo, conferindo à Constituição a primazia formal e material, o lugar exigido pela hierarquia das leis e pelo sistema político constitucional vigente. O MPD poderá, no contexto referido, intervir, seja através de iniciativas legislativas parlamentares próprias, seja por intermédio do governo que suporta e dos municípios em que está representado, e, além disso, agir pela via do acesso ao Tribunal Constitucional que a lei reconhece aos seus deputados, ou ao provedor de justiça
que a lei reconhece aos cidadãos, seus militantes ou simpatizantes. Duas instituições de maior importância em sede de fiscalização da aplicação da Constituição, que já se encontram em pleno funcionamento, avaliado como muito positivo. Impõe-se ainda mobilizar a generalidade dos democratas a continuarem a afirmar a Constituição, a defendê-la e promovê-la, e, em especial, a continuarem a divulgar e promover permanentemente os princípios, valores, espírito e norma que a compõem e a sua importância vital como guião da nossa democracia e da nossa vida como cidadãos e como nação. Esse é, neste dia de homenagem solene à nossa Constituição, o compromisso firme e irreversível do grupo parlamentar a que tenho a honra de lidar. Viva a Constituição! Muito obrigado pela vossa atenção.